Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o Evilásio Freire. Nós vamos falar aqui sobre a questão trabalhista na UFAL e nos demais lugares. Estou aqui, Evilásio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um acórdão da ministra Ana Reis tem mexido hoje com a cabeça do pessoal lá da UFAL. Como é que isso tem acontecido? Boa tarde. O acórdão tem preocupado muito, principalmente o sindicato enquanto representante da categoria, mas também ele traz alguns pontos que atingem a autonomia universitária e também ele vai trazer um prejuízo político muito grande, não só para a entidade classista, mas também para a universidade. E também trará, com certeza, prejuízos futuros, porque funcionários que fazem parte desse acordo, que estão sendo citados por ele, eles estão, muitos deles, em via de aposentadoria e que hoje estão trabalhando, ainda, porque tem alguns índices importantes como a URP, como os 28%, que tem sido cortado durante o tempo que a pessoa se aposenta, e as pessoas têm entrado com abono permanente e têm ficado mais 4, 5 anos, até um pouco mais na universidade. E tem muita gente nessa situação que, com certeza, se esse acordo ele for realmente executado dentro da universidade, cortando os índices que a gente vai falar, com certeza muita gente vai se aposentar, porque já tem tempo e não vai ficar trabalhando na universidade com o prejuízo que elas vão ter. Um acórdão desse, como é que ele chega ao TCU nesse sentido? Quem provoca? Como é feito? Hoje a universidade tem, além da AGU, que é a Advocacia Geral da União, ela tem a CGU, que é a Controladoria que faz o controle interno da universidade, que é ligado ao TCU, que é um órgão de controle. Então, através de auditoria, geralmente, ele faz auditoria permanente nas universidades, e através de auditoria foi que eles encontram esses índices, que muito deles já transitaram e julgado, como é o caso dos 26%, que é um dos primeiros que nós vamos falar. Ele, por exemplo, é um processo que vem rolando desde 89, é um processo que hoje ele tem uma rubrica própria dele. A maioria dos servidores, esmagadoramente, quem entrou de 92 para trás, com certeza tem esse índice no seu salário, que hoje é 26,05% do salário base dos servidores, mais o tempo de serviço que ele tem, que é o que nós chamamos de anuênio. Ele é calculado sobre isso. Tem também os 28,84 e mais os 3,17, que alguns servidores, professores e técnicos, tem os três índices. Tem, por exemplo, 28, 26 e 3,17. Imagina, cortado isso do salário de um servidor ou de um professor, como é que fica o salário dessa pessoa às vias de se aposentar também, Porque muitos índices dele têm 27 anos que está no salário do servidor. Isso daí, quando foi feito um reajuste no salário naquela época? Ou é aplicado todo mês até hoje? Naquela época, por exemplo, era um índice que reajustava o nosso salário. Os 26%, por exemplo, é o que a gente chamava de gatilho no governo Sarney. E os últimos 2 gatilhos do final do governo Sarney, quando ele transformou o plano, se não me engano, na época, cruzado, que a moeda era cruzado na época. Então, naquela época, 2 índices não foram aplicados no nosso salário. Nós questionamos judicialmente em fevereiro de 89. E foi pedido liminar com tutela antecipada. E as liminares saíram na Justiça do Trabalho, principalmente na época, porque nós éramos parte dos servidores da universidade. Por ser uma autarquia federal, ela tinha um regime seletista e estatutário, isso anterior ao RJU. Então, naquela época, quando foi no mês de abril e maio, respectivamente, os 2 processos tiveram liminares concedidas, e a partir daí nós recebemos, através de liminar até hoje, os processos transitarem em julgado, e hoje isso é um índice, por exemplo, que ele tem orçado, inclusive a universidade recebe isso para pagar no salário desses servidores mensalmente, descontando deles também INSS, os 11% que a gente paga da contribuição previdenciária, e também interfere diretamente na nossa tabela do imposto de renda. Uma retirada disso, o que é que pode provocar? Significa uma perda para quem tem só a URP de 26% no seu salário. Mas para quem tem outros índices pode significar uma perda de até 55% no salário de um servidor. Claro que tem algumas vantagens que não incidem sobre ela, mas são vantagens como qualificação,
Por exemplo, tudo que está embutido de salário base e de tempo de serviço, que nós chamamos de anuênio, tudo isso será calculado sobre esses índices. Esses índices são calculados sobre eles e o prejuízo é muito grande. Hoje, o acórdão, ele determina o quê? A retirada da prazo? O que é que ele determina? Ele determina que num prazo de 180 dias, a universidade tem que fazer esses processos individual e eles serão citados, cada servidor será citado e terá um prazo de até 180 dias para fazer a defesa do contraditório. Se isso não acontecer, né, muitos deles perdem isso imediatamente. A medida, por enquanto, é uma medida técnica do TCU, é uma medida administrativa derivada de uma auditoria na universidade, passiva da gente questionar judicialmente. E para isso o sindicato tem discutido com a assessoria jurídica da gente qual o melhor caminho a ser tomado, se antecipando, né, a decisão do acordo. Mas, por enquanto, ainda a universidade está fazendo o levantamento, já nos passou que são cerca de 3.700 processos. Claro que não são 3.700 pessoas, tem pessoas que têm, uma só pessoa tem 2 processos, 3 processos. Isso tem sido debatido? A reitora Valéria Corrêa convocou algum tipo de reunião? Nós tivemos uma reunião há uns 10 dias atrás, onde a gente tomou ciência do acordo. Nós pedimos, naquele momento, protocolamos junto à reitoria o processo administrativo para a gente estudar junto com a assessoria jurídica, para ver as medidas que a gente toma imediatamente. Mas essas discussões elas têm continuado. Na segunda-feira, dia 25, a gente tem um seminário, né, e onde a gente está trazendo 2 debatedores, um é coordenador geral da FASUBRA e o outro é um ex-coordenador, mas hoje ele é chefe de gabinete da UFRJ, do reitor da UFRJ, que é o Roberto Lé, o nome do companheiro é Agnaldo Fernandes, e a gente vai fazer um seminário na segunda-feira com essas 2 pessoas para debater esses pontos no auditório da reitoria, e começa às 9 horas, e a gente tem previsão de ficar o dia todo fazendo esse debate, tentando esclarecer melhor a categoria, as medidas que nós estamos tomando e aquilo que pode ser feito num período mais curto do que os 180 dias que nos foi dado. Isso daí na segunda-feira no auditório da reitoria lá de cima? Sim, no auditório do campus. Do campus da C. Simões. Isso, na reitoria do campus da C. Simões. Isso é um seminário que também ele tem a participação do sindicato, mas ele é uma iniciativa da reitora, né, da reitoria da universidade. A gente está fazendo todo o possível para o servidor, né, ficar bem informado daquilo que vai atingir eles e como a gente vai preparar essa defesa. O Sintufal vai participar da defesa com apoio jurídico aos servidores? Tanto o Sintufal como a DUFAL, que é a Associação dos Docentes, a gente está sempre conversando e as assessorias estão trabalhando nesse sentido. A gente precisa tomar uma decisão, porque por enquanto é uma medida técnica, mas é uma recomendação de um acordo do TCU e eles têm muitas vezes o respaldo do Supremo Tribunal Federal, que a gente precisa fazer imediatamente alguma defesa preventiva no sentido de não ter que fazer individualmente cada um. Claro que essa defesa posteriormente nós vamos ter que fazer, mas no primeiro momento a intenção é fazer essa defesa já previamente antes da citação final da universidade. Isso daí pode resultar num mandado de segurança? Sim, se a gente tiver que fazer essa defesa coletiva inicialmente contra o acordo, a intenção é entrar com mandato de segurança pedindo tutela, né, que é para a gente discutir melhor, alongar os prazos e realmente fundamentar. Porque se alguém diz que num processo administrativo, numa auditoria na universidade, esses índices, a recomendação é que esses índices forem absolvidos durante as nossas evolução na carreira, nós precisamos de documento, precisamos que a universidade e o próprio TCU apresentem essa documentação, porque nós desconhecemos essa documentação. Em momento nenhum, em mesa de negociação, a gente negociou qualquer índice que ele esteja transitado e julgado. A gente negocia aquilo que a gente está, por exemplo, prevendo, de reajuste, de reposição, mas índice transitado e julgado já há alguns casos há mais de 25 anos, nós entendemos que é uma ação onde não cabe mais negociação, e sim incorporação, coisa que nós nunca tivemos incorporado esses índices, e até hoje, se você pegar o contra-cheque de qualquer servidor que tem esses índices, você vai ver que está lá o índice 26%, que é chamado de URP 28%, que é chamado de Plano Bressa,
e 3,17, que é uma derivação da URV, quando foi transformada no real. Então a gente tem esses índices todinho, alguns transitados e julgados já há mais de 15, 20 anos, e no caso da URP, os últimos processos que tramitou em julgado foi em 2005, ou seja, há mais de 12 anos. Isso daí, de alguma maneira, Evilásio, pode afetar os aposentados? Os aposentados, no momento da aposentadoria, todos os processos que foram julgados na Justiça Federal, no ato da aposentadoria, o servidor já recebe uma notificação que aquele índice vai ser tirado do salário dele. Tem acontecido. Em alguns casos, muito raramente, nós temos restabelecido. Agora, aquele montante que eles pagam, ele recebe, por exemplo, e a universidade ou a União, como queira falar, tem cobrado, que diz que foi recebido indevidamente. Na maioria disso, a gente tem feito defesas administrativas, a universidade tem negado, temos judicializado, e os próprios juízes têm entendido que aquilo que o servidor recebeu e não caracteriza má-fé, ele não precisa devolver à União. A gente está indo para um breve intervalo. Eu estou aqui com o Evilásio Freire, ele que é coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Evilásio Freire, ele que é coordenador geral do Sintufal, o Sindicato dos Trabalhadores da UFAL. A gente fala aqui sobre o acórdão do TCU que determina alterações nos ganhos judiciais e também fala sobre a questão da universidade. Os trabalhadores da universidade hoje, com a atual situação, trabalham de forma confortável, Evilásio? As condições de trabalho da gente, elas têm sido precarizada e muito, né? Até pela condição da universidade, né? Com os cortes que têm acontecido na universidade, muitas vezes faltam até água, né? Para a gente beber. A gente tem que fazer cotinha e comprar. Isso aconteceu recentemente, não por falta de pagamento, mas os próprios fornecedores, né? Se recusam até a fornecer hoje, porque muitas vezes ele fornece e às vezes a demora no pagamento, alguma coisa. Mas as condições de trabalho, elas têm, inclusive, inquietado o servidor, principalmente porque toda hora aparece um projeto de reforma, né? Por exemplo, a universidade mesmo, hoje ela já está sofrendo, né? Aquele debate todinho que a gente teve contra aqueles 2 PL, né? Que reduz investimento em saúde, educação, que tratam saúde e educação como despesa primária, e isso já começa a assistir os efeitos, né? Todo dia mesmo a gente vê uma entrevista de um reitor, ou a própria universidade aqui, a Valéria, a professora Valéria tem falado muito disso, que do jeito que a coisa vai, até a partir de agora de setembro, não sabe como manter a universidade aberta, né? Porque as condições financeiras, né? A falta de investimento, os recursos são contingenciados e cada vez minguam mais. E tudo que a universidade executar esse ano, com certeza, será esse valor mais a inflação, será o orçamento de 2019. Então, a tendência é os próximos 20 anos de muito contingenciamento, muito corte de verba, tanto no sistema federal de ensino, como também na saúde pública deste país. Isso causa medo no servidor? Isso causa uma insegurança, né? Porque a falta de investimento em novos servidores, em novas contratações, em outros serviços que possam ser abertos, isso prejudica demais a população. E a gente, como servidor público, tem uma preocupação muito grande. Eu aprendi que nos meus 34 anos de servidores públicos, que a população tem o direito de ter serviço digno, e ela paga por isso, e eu me sinto um servidor que está sempre disposto a fazer um pouco mais do que aquilo que me dá o direito de fazer dentro das condições que são me dadas no trabalho. Por isso que eu também atuo no movimento sindical como uma forma de colaborar com essa população, prestando esclarecimento e fazendo com que ela reivindique cada vez mais seus direitos. Como o Sintufal avalia o atual governo federal? O atual governo federal, ele vem de todo mundo sabe que ele nasceu com o processo do impeachment da Dilma, que muita gente chama de golpe, e não tem como encarar de outra maneira, mas o grande
O grande problema que vem acontecendo é a destruição do Estado brasileiro, né? A gente já viu várias reformas que passaram aí, inclusive a trabalhista, né? Uma reforma que destrói direito dos trabalhadores, e agora a reforma da Previdência que tinha, por exemplo, devido à nossa resistência, hoje ela ainda está na pauta, mas era a primeira da lista. A Previdência, por exemplo, a reforma da Previdência, ela não só mexe com todos os trabalhadores, mas ela traz uma linha de transição que vai durar até 2038. Então, nenhum trabalhador que está hoje no serviço público vai ter garantia, inclusive, que vai ter a sua aposentadoria integral, que ele vai ter paridade com o pessoal que está na ativa. E agora mesmo o governo Temer vem com mais uma. Ele traz por medida provisória e destrói a nossa carreira. Inclusive o nosso PCC-TAI, que tem apenas 11 anos, é uma carreira que nós construímos em 92, parte dela está implantada, nem toda, mas agora por medida provisória o governo liquida pontos importantes que nós conseguimos na nossa carreira, como a qualificação, o incentivo à qualificação, pessoas que ao se qualificar com especialização, mestrado, doutorado, ela ganha percentuais atrativos, além de melhorar a sua condição de prestador de serviço, também melhora também a sua condição financeira. Isso está sendo destruído por medida provisória e eu apelo aos nossos servidores, aos servidores, principalmente os servidores públicos federais, que atuem. A gente tem esse momento muito complicado na nossa vida, mas eu acho que a gente tem que resistir. E para isso eu voltei de uma plenária no domingo e a gente tirou um calendário de luta e já com indicativo de greve contra todo esse projeto que está colocado aí já no dia 23 de outubro. A gente tem plenária no Rio de Janeiro 20, 21 e 22, com deflagração de greve no dia 23. Como essas lutas podem contribuir para que o governo recue? A gente tem visto que esse governo tem sido bastante duro e apoiado por um Congresso Nacional. Você acredita que uma greve dessa pode ajudar ele a recuar? O ano passado, no final do ano, nós fizemos uma greve contra a reforma da Previdência, que já estava em vias de entrar em discussão, e contra aqueles dois PL. Os PLs acabaram passando, mas a reforma da Previdência, quase um ano se passou, ela continua na pauta e a gente já sofreu pequenas modificações, mas que não altera muito o seu conteúdo. Então a gente precisa continuar lutando e precisa continuar lutando no sentido de manter direitos. As pessoas têm que entender que essa greve que nós estamos propondo, muita gente vai perguntar qual o índice de reajuste. Não tem reajuste nessa greve. Tem luta por direito garantido na Constituição de 88 que estão sendo destruídos a cada projeto que tem sido gestado e aprovado dentro do governo Temer. Você fala que o TCU interfere na autonomia com a decisão do acórdão. De que maneira? O TCU ele tem interferido muito na autonomia da universidade. A universidade ela tem uma autonomia constitucional, mas muitas vezes os órgãos de controle eles têm intervido direto nas universidades, principalmente no serviço público de um modo geral, até na questão da universidade poder, por exemplo, essa questão essa recomendação. A universidade sempre reconheceu esses índices como os índices que transitaram em julgado. Agora vem o TCU. E talvez a universidade precise tomar uma posição, nem que seja usando essa autonomia para ganhar mais prazo, para a gente formular a nossa defesa. O TCU, por exemplo, é um órgão de controle, mas a autonomia da universidade ela é constitucional. Então, qualquer coisa que interfira nessa autonomia e imponha à universidade fazer alguma coisa, com certeza interfere. Um grande exemplo disso é a criação da EBSER, onde o hospital universitário hoje está cedido a uma empresa pública. É uma empresa que foi criada para administrar recursos públicos e administrar os hospitais universitários. E há 3 meses atrás nós tivemos, na calada da noite, a superintendente do HU foi exonerada pelo presidente nacional da EBSER e ele queria nomear um interventor. E a gente resistiu porque entendia que naquele momento quebrava a autonomia da universidade. E o próprio Ministério da Educação reconheceu que quem tem o dever e o direito de indicar o superintendente do hospital universitário é a reitora da Universidade Federal de Alagoas. E assim foi feito, tanto da reitora da universidade como qualquer universidade que tenha o seu hospital cedido à EBSER. E assim a gente conseguiu restabelecer, não a diretora exonerada, mas conseguimos nomear uma pessoa indicada pela própria reitora da universidade. A gente conseguiu manter esse ponto da autonomia sobre o HU.
Antes mesmo da reforma trabalhista, teve a questão da terceirização. Isso também preocupa o sindicato? A terceirização é uma coisa que a gente vem trabalhando contra já há mais de 15 anos no serviço público. Porque a terceirização, ela extingue cargos da carreira, transforma, por exemplo, isso em cargos, por exemplo, terceirizados, e ao ser terceirizado sempre entra aquela figura do atravessador, que é o cara que contrata a empresa, contrata o empregado e leva para a universidade. Isso não tem barateado os custos do serviço público, isso tem aumentado, né? Porque nenhum servidor que está terceirizado, ele custa menos do que um servidor que está na ativa se ele estivesse fazendo a função que o terceirizado faz. Por exemplo, auxiliar de serviço diverso, copeiro, cozinheiro, carpinteiro, tudo isso hoje é eletricista, tudo isso hoje, motorista, tudo isso hoje é terceirizado nas universidades e eles não custam barato, né? Eles custam bem caro porque qualquer servidor tem encargo, seja ele terceirizado ou seja ele no setor público. Então a quem interessa isso? É aquilo que eu te disse hoje, quem interessa, por exemplo, as financeiras nesse país, elas têm um poder muito forte. Então, bem assim, são os empresários, eles têm um interesse muito grande na terceirização desse país. E a lei da terceirização hoje, ela abre mais ainda isso. Ela terceiriza até um professor universitário. Daqui a pouco a gente pode ter professores terceirizados, além dos técnicos que já tem boa parte da nossa carreira, a classe A e a classe B, e parte da classe C hoje é toda terceirizada. Cargos extintos, terceirizado, terceirização de mão de obra, e a gente sabe como é a terceirização, cada vez mais precarizada, as condições de trabalho dos servidores, regido pela CLT e agora, com a reforma trabalhista, totalmente desprotegido pela segurança que a CLT lhes dava. E essa reforma começa a valer já agora, mês que vem. Como, diante desse cenário que você vê, tem um acórdão, tem a reforma trabalhista e previdenciária, tem a terceirização e tem o teto, né, o corte no teto de gastos, como permanecer unidos para fazer uma luta forte nesse momento? Eu sou uma pessoa com 58 anos e acredito sempre no coletivo. A luta ela é coletiva, por isso que o chamamento que a gente faz aos servidores da universidade, aos servidores públicos, aos trabalhadores de um modo geral, é que a gente precisa se engajar cada vez mais, construir greve geral nesse país, porque aquela última greve geral que a gente ficou, por exemplo, 12 horas, mais ou menos, e 6 horas foi profunda a greve, aquilo causou um prejuízo muito grande ao empresariado e fez com que muita gente refletisse. Talvez a reforma da Previdência não já passou por causa daquela greve. Então é importante, eu acho que a organização dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores já tem que estar no dia a dia. A gente não pode abrir mão disso, independente do governo que está aí. Seja ele um governo construído pelos trabalhadores, seja um governo que veio derivado de um golpe, com esse congresso que a gente tem, a gente sabe que a luta é muito mais árdua. Por isso que a gente precisa intensificar muito e convencer cada trabalhador que o direito dele só será mantido ou respeitado se realmente ele lutar. Porque o coletivo é quem faz o dia a dia da gente. Individualmente ninguém chega a lugar nenhum. Se não lutar, o que reflexo pode ter nos próximos anos? Eu não digo nem nos próximos anos, eu falo nas próximas gerações, né? A gente, quando eu entrei no movimento sindical, eu senti que a gente lutava por nós, mas lutava pelo nosso filho, pelo nosso neto, pelas gerações futuras. E eu acho que em qualquer profissão, em qualquer ramo de atividade, a gente tem que entender que aquilo é permanente, ele continua, ele se renova, mas ele continua um ramo de atividade. Então é importante que a gente pense na luta, não no presente só, mas também no futuro, porque aquilo que a gente constrói no presente, com certeza, no futuro a gente tem algum lucro, por exemplo, alguma remanescência disso. Eu acho que é importante que a gente faça essa luta não pensando só no presente, mas pensando nas gerações futuras, porque a reforma da Previdência é uma destruição do Estado brasileiro, é uma destruição da Seguridade Social, que é uma coisa importante que a Constituição de 88 trouxe. O governo está cansado de dizer que a Previdência está sendo reformada porque ela dá prejuízo. Ele se esquece de apresentar para a sociedade um caixa importante da Previdência, que é a Seguridade Social. Esse caixa, ele traz todos os impostos. É o caixa mais, por exemplo, da Previdência, que mais tem contribuinte. Porque tudo que você compra vai passar por esse caixa. É a arrecadação, é o IPI, o COFINS, tudo isso ele vai entrar nesse caixa. Hoje esse caixa ele não é
somado, por exemplo, ele entra diferente, entra no Tesouro direto no planejamento, e quando o governo faz isso, ele passa à população que a Previdência é deficitária. A Previdência nunca foi deficitária nesse país. O problema é que o dinheiro da Previdência hoje são desviados para fazer superávit primário, para fazer obras que muitas vezes é uma obrigação do governo, e é um grande exemplo disso, eu cito Itaipu, Rio-Niterói, e a própria Transamazônica, que foi feita com o dinheiro do trabalhador naquela época, e até hoje o trabalhador amarga por isso, que foi o dinheiro do FGTS. Pois bem, eu estou aqui com o Evilásio Freire, ele que é coordenador geral do Sintufal e que na segunda-feira está junto com o pessoal organizando uma reunião, né, um encontro para debater esses assuntos. Segunda-feira, auditório da reitoria a partir das 9h30, não é isso? É, segunda-feira, seminário, onde a gente vai discutir o acordo e vai discutir as reformas que estão vindo por aí e também o impacto que a reforma que já passaram tem causado no dia a dia já da população, e a população já começa a se aperceber disso. E a gente tem que fazer isso pensando no futuro. E no futuro a gente já tem uma eleição bem próxima aí, o ano que vem. A gente vai para o intervalo, a gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que agora tenho aqui o secretário executivo do Esporte, Lazer e Juventude, Charles Ebert, a quem eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Falar de uma série de ações da secretaria, Charles, uma delas o Na Base do Esporte. Qual é esse programa? Primeiro, agradeço a você, Wendel, pelo convite, em nome de toda a secretaria, a secretária Cláudia Petrucci, o governador Renan Filho. Nós estamos hoje lá com vários projetos, um desses é o Na Base do Esporte, né? Projeto esse que iniciou no ano de 2015. Semana agora completamos 2 anos, né, com esse projeto, onde temos 2.000 beneficiários em 14 bairros aqui da nossa capital. No momento iniciamos pela capital de Maceió, atendendo um público de crianças, de jovens, de pessoas adultas e também idosos com várias modalidades. Como isso é trabalhado? Como surgiu esse projeto e como isso é trabalhado? O projeto, ele nasceu de uma ideia de atender principalmente as camadas mais periféricas aqui da cidade de Maceió. Esses 14 bairros que estão distribuídos, como Jacintinho, como Benedito Bentes, como Santa Maria, o Vegel, são 14 bairros aí que nós estamos atingindo, e surgiu essa ideia de fazer o esporte para crianças, adolescentes, com parceria juntamente com associações e federações. Foi aberto pela primeira vez um edital de chamamento público na Secretaria do Esporte, onde as federações e associações que assim estivessem aptas concorriam, e assim era feito o chamamento, seria atendido todos os pré-requisitos, feito a parceria com a Secretaria. O projeto é nosso, todas as diretrizes são nossas, apenas as federações ficariam imbuídas de fazer a sua execução. Precisa ter parques esportivos, precisa ter área esportiva? O que é que torna a associação ou federação apta? Isso, precisa ser federações e associações que dentro dos seus estatutos preconizem a parte também esportiva. Não somente a parte esportiva, mas também o lado da inclusão social. É muito importante. No primeiro momento, a maioria das federações são esportivas, mas também temos algumas entidades do lado social, como o Instituto Crescer Cidadão, salvo engano, e tem outras também federações envolvidas e outras associações, como a Associação Dacaru, que é uma associação de Kung Fu, mas também é uma associação que tem seu lado social. Então, é feito esse chamamento, no edital tem todos esses pré-requisitos, é feito anualmente, né? Nós iniciamos ali com 8 instituições, hoje já estamos com 12 e sendo atendido 14 bairros. É oferecido bolsa, os próprios funcionários são da secretaria, como é que se estrutura isso? A estrutura toda, quem executa são as federações. As federações, a partir do momento que elas são inseridas no edital de chamamento público, elas ficam para colocar os professores à disposição do programa. Os professores têm que ter o CREF, têm que serem professores de educação física. Então, em cada núcleo é atendido cerca de 800 pessoas, tanto manhã e parte de tarde, e a federação cumpre a sua obrigação, que é botar os professores para executar o programa com as nossas diretrizes, e cada federação ou cada associação, elas estão imbuídas em ter, no mínimo, 3 modalidades à disposição de cada núcleo que é ofertado na base do esporte. Isso é ofertado
com recursos próprios, com recursos do governo federal? O repasse é mensal, é semestral? Como é isso? Isso, o repasse ele é mensal, não é? É com recursos tanto próprios como com o governo federal através do Fundo do Esporte, né? Ali as federações e associações elas recebem mensalmente um custeio de R$3.000 mês para que possa, tanto com o profissional quanto com o material de consumo, estar ali disponibilizando as aulas para os alunos. Nós também repassamos para os alunos um kitzinho com camisa, com squeeze, algumas coisas desse tipo, para que nos locais as pessoas possam estarem devidamente uniformizadas e também possa ali tomar sua água, possa ali estar fazendo a prática do exercício físico da melhor forma possível. Isso daí já está desde 2014? 2015? 2015, a gente teve um início ali já em setembro, outubro, começou. Esse ano nós completamos aí 2 anos, né, de funcionamento. E o programa tem sido um sucesso, né? Principalmente em alguns pontos, como o Estádio Rei Pelé mesmo. Hoje, no núcleo lá do Estádio Rei Pelé, nós temos um grupo de assim, cerca de 200 senhorinhas fazendo ginástica, zumba, quase todos os dias no estádio. É uma coisa que tem beneficiado muito e principalmente para os alunos que estão em outros núcleos. Nós já temos até alunos campeões, que já saíram aí do karatê, do taekwondo, já conseguiram ganhar medalhas a nível tanto estadual como a nível nacional. Já percebe mudança, inclusive, na sociedade, nas comunidades? Com certeza. Nós fizemos a inauguração do CEL, onde também terão um ponto de apoio da base do esporte. E aí você vê a mudança, você vê aquela garotada daquela região. Nós estamos inaugurando agora um núcleo muito importante, que é na Grota do Pau d'Arco, que recentemente foi inaugurado. É uma quadra poliesportiva nova. E ali a gente pensa que vai mobilizar toda aquela garotada, toda aquela juventude, para que se desvie ali para o lado do esporte, para o lado da inclusão social e para o lado da cultura. Quando se pensa nessa maneira, o trabalho é feito quase que de uma forma de um programa piloto, aqui em Maceió. A expansão disso, qual o desafio que há na expansão disso para outros municípios? Esse é o grande desafio. Nosso grande desafio, Wendel, porque o programa ele já é uma realidade, né? E nós temos hoje aqui em Alagoas 102 municípios. Quem dera um sonho a gente ter na base do esporte, no mínimo, um núcleo em cada município. É muita luta, mas o governador já vê a importância, a coisa está dando certo. A gente já pensa em começar a interiorizar as ações já a partir do ano de 2018, já para abraçar novas cidades e quem sabe assim esse programa, como você bem colocou, ele seja um piloto não somente para Alagoas, mas para quem sabe para o país de uma forma geral. É custo ou é falta de associações o maior desafio nesse sentido para expandir? No começo nós tivemos a problemática das associações e federações estarem todas organizadas ali, porque para ter um trabalho com os entes públicos tem que estar com aquela parte administrativa toda organizada, suas certidões em dia, seus estatutos em dia. Aí a gente fez uma campanha primeiramente com os fóruns, conscientizando a rapaziada, inclusive em alguns editais ficou até vagas em aberto, porque não tinham associações e federações que correspondessem, né, àqueles pré-requisitos, mas eu acho que agora, com a evolução, como eles estão vendo que está tudo acontecendo, os repasses, está tudo sendo tudo muito bem organizado, eu acho que a gente vai pular essa fase agora das organizações, das federações e associações e vamos entrar nessa fase agora de novos investimentos para a área do esporte, lazer e juventude aqui no nosso estado. Você falou do Centro Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, e é o primeiro centro exclusivo na comunidade, é localizado em Bebedouro, não é isso? Isso. Por que em Bebedouro? Porque é o primeiro centro, né, estadual de esporte e lazer do estado de Alagoas, né? Bebedouro porque nós tínhamos lá um patrimônio já, que antigamente era um clube privado, depois passou esse clube privado a ser um patrimônio do estado, e estava lá abandonado há cerca de 10 anos, porque ele era ingressado à parte da Secretaria de Educação. Naquele momento, eu acho que o gestor, na época, não tinha condições de mobilizar uma estrutura, e quando foi no novo governo, esse patrimônio passou a ser da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
que não existia Secretaria de Esporte há 8 anos, né? A Secretaria de Esporte ela estava naquele momento junto com a Educação. O governador Renan Filho recriou a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude no Estado, e esse patrimônio veio fazer parte da Secretaria do Esporte. E assim que a secretária Cláudia Pettuba assumiu, ela viu com muitos bons olhos aquele patrimônio, que ali poderia nascer dali o primeiro centro, assim como outras capitais já existem centros de esporte. Você vai em Brasília, hoje tem 6 GDEs lá, que é só para esporte, né? E aqui foi feito o primeiro em Maceió. Outro sonho que nós temos é, quem sabe, a gente conseguir expandir para outros municípios aqui do nosso estado. Qual a grande vantagem de ter esse centro, principalmente colocando ele em várias cidades? A vantagem principal é a prática, é você ter um centro exclusivo para aquilo, né? Porque o centro nosso está lindo, são 11 espaços em um terreno ali grande, uma área grande. No Bebedouro, ele ficou assim muito bem localizado, que é um bairro histórico, tradicional aqui da nossa capital, e que está ali em volta a uma área periférica muito grande, ali com seus bairros adjacentes ali, é uma área periférica muito grande. Faltava uma área de lazer realmente ali naquele bairro, eu acho que caiu muito bem ali a estrutura com o local que hoje está, e nessa perspectiva, a prática dos esportes ali vão ser constantes. Dá para trocar experiência entre os esportes também. Com certeza, ali vai ser uma prática esportiva não somente para a inclusão, mas também até para o rendimento, porque as federações vão poder utilizar, a comunidade vai poder utilizar, as associações vão poder utilizar. Então o centro ele vai se transformar não somente para a prática de performance, mas também para a prática de inclusão social. Então vai ser utilizado não somente pela Grande Maceió, mas quem sabe até pelos outros municípios podem vir utilizar o centro ali com o campeonato de futebol society. Nós temos 2 campos, nós temos uma piscina, 2 piscinas, nós temos uma quadra de vôlei de areia, que também pode ser praticado para competições, espaço para luta, para tudo. Enfim, o centro vai ser utilizado para todas as práticas esportivas e de inclusão social aqui no nosso estado. Centros como esse, o ideal é ter nos 102 municípios ou em cidades-polo? Pode ser em cidades-polo, porque ele já atende, né, regionalmente ali. A gente já temos, por exemplo, em União dos Palmares, nós temos um colégio muito grande, que é eu salvo engano, é o Carlos, eu estou esquecido o sobrenome, que já tem um polo lá, que tem piscina olímpica, piscina de salto, já está sendo todo reformado, parece que já foi todo reformado, e ali já é um centro esportivo daquela região. Então, quando você cria centros próximo de município, você consegue atender, até porque a demanda dos municípios, por exemplo, o Bebedouro hoje tem mais de 100 mil habitantes. Se você bota um centro desse numa cidade que está ali com 10, 15 mil habitantes e tem outras em volta, você também consegue atender. Então, a luta nesse primeiro momento vai que o CEL ele possa se estender para cidades polos aqui do nosso estado. Eu percebo que vocês também têm um trabalho de discussão da própria gestão. Então, vocês desenvolveram vários fóruns. Um deles é o próprio Fórum de Gestores Municipais de Saúde. Como é que se deu isso? Olha, Wendel, é interessante esse fórum porque ele é um fórum permanente, não é? Ele não foi feito só um fórum para a gente se encontrar ali uma primavera e a gente discutir os problemas do esporte de Alagoas. Ele já vem na sua 3ª ou 4ª edição, esse fórum permanente, onde se encontram os gestores de Secretaria de Esporte dos municípios de Alagoas para estar debatendo as políticas públicas aqui do esporte no estado de Alagoas. Então, tanto na parte de convênios entre município e estado, como convênios de município com o governo federal. Hoje nós somos um estado que precisamos muito dos recursos do governo federal. Tem a lei de incentivo fiscal ao esporte, que a gente pode trazer aqui para Alagoas. Tem agora o segundo tempo retornando. Então tem que estar sempre em consenso, tanto a gestão estadual como a municipal, para a gente estar tratando essas tratativas e a gente poder alinhar melhor os procedimentos, fora os eventos que a gente faz em parceria com esses municípios. Qual o principal papel do secretário municipal de esporte hoje, com base no que vocês dialogam com todos os 102 existentes? Olha, o papel principal... Primeiro, temos 102 secretários municipais de esporte? Não conseguimos ter. Não conseguimos ter porque muitos municípios ainda têm o esporte como diretoria da educação ou diretoria da cultura. E é importante ter? É importante ter. Importante porque, se nós vimos hoje, o Ministério dos Esportes, hoje no Brasil, saiu ali da 33ª posição, naquela época que tinha 39 ministérios, e subiu, chegou a ser o 5º maior ministério
exponencialmente dentro do país. Né? Nós conseguimos trazer Copa do Mundo, a Olimpíada, o Ministério dos Esportes evoluiu, fomos medalhistas, enfim. O esporte, hoje é constitucional, a prática do esporte, a prática do lazer. Então, não tem como os países desenvolvidos, todos eles são representados, a maioria, pela grandeza do seu esporte. Então, o esporte tem que ser trabalhado até pelo lazer das pessoas, pelo rendimento, enfim, por todas as práticas. Então, é muito importante que uma coisa que nós trabalhamos sempre isso, é na conscientização de que todas as prefeituras façam as suas secretarias municipais de esporte, para que possam trabalhar esse esporte, essas políticas públicas de esporte, de lazer, e agora que é um momento novo que a juventude também veio aqui para o esporte, que é muito salutar a prática juventude, lazer, esporte, é tudo a ver. Então, uma das lutas é essa, a importância, mostrar para todos os gestores a importância. Outra luta são os convênios, realmente os convênios, alinhar tanto com o plano estadual quanto com o plano nacional. E outra luta interessante é essa, a gente está trocando as ideias para a gente ali, o esporte necessariamente de início, ele é fundamentalmente para a inclusão social. E da inclusão social é que a gente pode buscar a performance, pode buscar o rendimento. Hoje, vou citar uma cidade para ajudar na hora de discutir o assunto, mas se você pegar a cidade mais longe daqui, eu acredito que seja Mata Grande. Mata Grande, o secretário municipal de esporte do Mata Grande, ele precisa ter que objetivos na tua avaliação? Não, ele precisa ter esses objetivos, precisa ter uns quadra, objetivos. Construção de quadra, atração de população, fiscalização da escola, se é aplicado o esporte de forma conveniente, o que é feito? Pronto. A gente separa. O esporte educacional é um esporte, né? Esse esporte escolar é muito ligado à secretaria, à educação. Mantém-se assim. Mantém-se assim, porque é um esporte educacional, está dentro das escolas, já existem verbas destinadas à escola para isso, o governo federal. É um desporto. Tanto é que a Secretaria nossa de Esporte, Lazer e Juventude, ela não trabalha com esporte educacional. Certo. Mas o foco do gestor municipal é esse. Você colocou um ponto interessantíssimo. Primeiro é a criação dos aparelhos esportivos dentro da sua cidade. Como é que estão os aparelhos esportivos da sua cidade? Como é que estão os espaços de prática de esporte dentro da sua cidade? Eu tenho um ginásio coberto na minha cidade? Não, eu tenho que correr atrás de um ginásio coberto. Eu tenho uma quadra poliesportiva? Não, eu tenho que correr atrás de uma quadra poliesportiva. Eu tenho algum espaço aberto ao público que eu possa criar alguma atividade ali de lazer para a comunidade, para os idosos, uma dança, uma zumba, uma ginástica ao ar livre? Não, eu tenho que correr. Ponto principal, a gente procurar uma estrutura que a gente possa desenvolver o esporte. Segundo ponto, correr atrás dos convênios, correr atrás das parcerias, porque a maioria, às vezes, dos secretários de esporte municipais ficam muito atrelados apenas aos materiais esportivos. Eu quero a bola, eu quero o cone, eu quero o bambolê. E o esporte não é só o material, o esporte é uma gama maior de infraestrutura, de recurso humano, de estruturas de espaço, enfim, então tem que se reestruturar como um todo o esporte não somente aqui da nossa capital, como de todos os municípios, para que a gente avance como gestores esportivos aqui no nosso estado. Falando sobre gestor municipal de esporte, nós também vamos falar no próximo bloco sobre o Fórum de Gestores da Juventude. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. Voltamos com o programa, com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Charles Herbert, ele que é secretário executivo estadual do Esporte, Lazer e Juventude. A gente tem falado na base do esporte, do CEL, e no fórum de gestores. Tem os gestores de esporte, que a gente já abordou um pouco, mas tem o da juventude. Ainda é recente a aplicação de políticas da juventude aqui no estado? Olha, Wendel, muito recente, né? Até o próprio Estatuto da Juventude, ele também ele é recente, né? É um estatuto bem recente. As políticas públicas de juventude, ela vem se disseminando agora há pouco tempo, né? Inclusive temos até alguns programas do governo federal aí também recentes, né? E da mesma forma que nós estamos discutindo o esporte, a Secretaria tem procurado discutir a juventude. Também tem a mesma vacância, né, em vários municípios, pela pasta da juventude. O esporte ainda tem diretoria em vários municípios, mas a juventude sequer, às vezes, nem existe a diretoria em alguns municípios aqui no nosso estado. É uma luta que nós estamos fazendo para implantarmos,
né? Conversando com os prefeitos? Conversando com os prefeitos, mostrando a importância, fazendo esses fóruns, convidando, né, aquela cidade que não tem aquela pasta exclusiva para a juventude, ou a diretoria, convidando para vir aqui para os fóruns, para ver a importância. E esses fóruns foram feitos aqui em Maceió, já foi feito em Arapiraca também, né? E, salvo engano, em Cururipe também, algumas cidades que a gente possa estar disseminando aí e possa estar mostrando essa importância da juventude aqui, não somente para o nosso estado, mas para todos os municípios, como está sendo para o país. Quais os principais pontos a serem defendidos nessa política da juventude? Olha, hoje o que vem sendo defendido na política da juventude são as políticas públicas mesmo, as políticas sociais, quais os direitos dos jovens, né? Essa coisa toda que os jovens hoje estão preconizando. Inclusive os programas são voltados muito nesse direito. Temos um programa recente agora, né, que dá direito aí aos jovens ter 2 passagens interestadual nos ônibus de maneira gratuita, que é bem recente, é bem novo. Esse programa foi lançado agora recentemente pelo governo federal e a gente foi implantar ele aqui em todo o estado, junto com os municípios. Tivemos municípios aqui que fizeram até o lançamento também, que é o programa chamado ID Jovem, né, que é um programa de política pública muito forte do governo federal e que mostra, né, todos os direitos que os jovens têm, preconiza fortemente o Estatuto da Juventude, né, porque a gente tem estatuto hoje ali, a gente tem o Estatuto do Adolescente, já preconizado, que é o ECA, a gente tem agora o Estatuto da Juventude e tem o Estatuto do Idoso, né, só tem aquela vacância ali de 29 até 65 anos, a gente não tem um estatuto próprio, mas eles todos têm e a gente está fazendo. Vai ter o Estatuto da Maioridade. Da maioridade, pronto, só está faltando esse para que a gente possa mais e mais massificar essas políticas públicas que são implantadas aí para a juventude. Como o Estatuto da Juventude estabelece diretrizes para essas políticas? Olha, ele, na verdade, os estatutos eles são muito para fortalecer o que já é constitucional, né? Quer dizer, eu faço essa pergunta, certo, porque, exemplo, eu já pude ver aqui no estado também programas como Juventude Viva, Juventude Negra, Juventude da Diversidade. Tudo isso é debatido ou a Secretaria trabalha a juventude ligada realmente ao lazer e ao esporte? Não, nós trabalhamos, a Secretaria, o campo da juventude como um todo, porque a juventude, ela já é uma coisa bem ampla e aberta. Tipo, por exemplo, lá no CEL, nós implantamos o Juventude Empreendedora, que é muito ligado ao emprego e renda, não é ligado ao esporte. Tem outros programas voltados como Participa Aí, não é? Como, salvo engano, eu esqueci o nome agora, tem outros programas que são voltados para a cultura também. Então, vai trabalhar todas as vertentes, todos os nichos ali da área da juventude, não somente o esporte e lazer. Então, a função da juventude hoje, que é uma pasta nova, uma pasta recente, é mostrar todos esses direitos em todas as áreas para que os jovens possam aqui estar, inclusive uma luta, que é a Praça da Juventude, que é um programa do governo federal, que Maceió é uma das poucas capitais que ainda não tem, que é um complexo amplo, né, que trabalharia esporte, juventude, cultura, lazer, a disseminação de todas as práticas. Não, só o fato das praças hoje serem pouco utilizadas, de uma certa maneira, já é um problema, um empecilho para a juventude, né? Verdade, verdade. As praças deveriam estar sendo movimentadas. Nós hoje temos até algumas praças bem reformadas e bonitas aqui em Maceió e outras em algumas cidades aí do nosso estado. Vocês têm um exemplo interessante, que tem algumas praças que são trabalhadas de certa maneira, tanto pela prefeitura como o estado. Benedito Bentes. Isso, tem o Benedito Bentes, tem uma praça lá no Zé Tenório também, tem algumas atividades também, né? E eu acho que deve ter esse congraçamento entre estado, município, entidades, tem outras entidades que gostam de fazer esse trabalho, como o SESC, como o SESC Senado, para que estejam mobilizados e voltados aí para que essas praças, elas fiquem vivas, né? Elas fiquem vivas aí durante a semana. A gente tem experiências muito positivas ali na praia, ali com aquela rua fechada, e eu acho que a gente pode fazer essas experiências nessas praças e alguns outros locais aqui, não somente para a juventude, mas para como todos os outros da sociedade. Além do Fórum Permanente de Gestores Municipais, Gestores da Juventude, também tem o Fórum dos Comunicadores do Esporte. Por que realizou esse fórum? Olha, esse fórum foi uma ideia assim fantástica que o pessoal lá da comunicação teve,
Eu digo assim pelo meio esportivo porque ele foi para tentar ampliar o leque de comunicação esportiva aqui no nosso estado, porque a gente tinha uma visão que assim, a mídia esportiva aqui do nosso estado ela é muito ligada ao futebol. Isso é uma prática normal em vários outros locais, até porque o futebol é o esporte mais praticado, é a paixão do brasileiro, essa situação toda. Mas aqui eles mostraram essa importância, levando para um leque que os outros esportes poderiam também ser agraciados, serem abraçados, ter uma visibilidade maior. E eles levaram isso aí para discussão com todos os participantes que estavam lá, não somente os cronistas esportivos, mas como os jornalistas esportivos, para que pudessem fundamentar melhor e ser disseminado aí outras práticas aí, tanto de práticas esportivas como práticas de inclusão social ligadas ao esporte. Isso daí pretende, tanto o Fórum do Permanente de Gestores, o da Juventude, da Comunicação, pretende já tem o nome de permanente. Permanente, isso. O da Juventude também. Isso. De comunicadores também, nesse sentido? Também. Também. É essa parte que a Secretaria tem, é uma ideia da secretária Cláudia, assim, muito positiva, de estar se discutindo, estar se encontrando anualmente. Eu acho isso fantástico, porque de um ano para outro as coisas evoluem, as coisas mudam, as tratativas têm que ser outras. Então, esses fóruns, inclusive, eu acho que no próximo ano a secretária deverá ter uma nova ideia, um fórum de outra categoria que possa estar vindo a abraçar aqui mais e mais. A gente já tem a ideia do fórum dos educadores físicos, que é uma parte esportiva ali, que é os professores de educação física, para que a gente possa estar massificando mais e mais tanto a troca de conhecimento como a parte técnica e estrutural do que há atual aí na gestão. Você também tem um projeto, você tem uma ligação, foi árbitro, não é isso? O apito no interior, como é isso tem sido trabalhado? Isso foi uma criação nossa mesmo, assim. Esse projeto ele já existia em outros estados, né? A gente trouxe somente com uma nomenclatura diferente. É trazer um programa para as cidades dos municípios, levar a técnica da arbitragem, não somente de futebol de campo, mas de outras modalidades. Nós temos convênio com a Federação de Futsal, nós temos convênio com a Federação de Futebol de Campo, nós temos convênio com a Federação de Handebol, nós temos convênio com a Federação... Então, os municípios, eles fazem a solicitação. E aí a gente leva um curso básico de regra, um trabalho prático ou no campo ou na quadra para aquelas pessoas. Nós já fizemos em 3 municípios, já fizemos em Palmeira dos Índios, Matriz do Camaragibe e Paulo Jacinto. Foi um sucesso ali, você pega ali árbitros da região como um todo ali, cada curso desse aí no mínimo de 50 a 60 participantes, e você não só leva a prática da arbitragem, você leva ali o emprego e renda para aquelas pessoas, porque os árbitros amadores daquela região, tanto de futsal, de vôlei, de handebol, eles estão ali no seu finalzinho de semana. O cara que é de Paulo Jacinto sai para apitar em Quebrangulo, sai para apitar em Viçosa, e ali ele tem a rendazinha extra no final de semana. Eles têm as ligas, eles têm os quadros deles próprios, e a gente, com esse sentido, tenta expandir não somente a arbitragem de todas as modalidades, mas também o emprego e renda. Eu digo para a juventude, porque são jovens a maioria dos que são aptos ali daquelas regiões. Foi bem recebido? Muito bem recebido. Está sendo um sucesso, que agora vai ter no dia 6 e 7 de outubro em Marechal Deodoro. A gente já tem pedido para outras cidades, são vários que estão chegando, porque a gente externa nas nossas páginas de redes sociais, de site, enfim. E estão chegando vários pedidos aí, Arapiraca, e a gente vai atender todos. E quem sabe dali, a gente tem uma ideia também que dali a gente possa estar saindo aptos para as federações e para estar representando o Estado aí de uma forma geral, tanto regionalmente como nacionalmente, em todas as modalidades. Além disso, os projetos Lazer na Cidade e Esporte Verão, como é que isso tem sido trabalhado? É a parte do lazer daí, né? É verdade, são 2 grandes projetos da Secretaria, desde 2015 eles acontecem. O Lazer na Cidade são os projetos que vai até a localidade e leva a prática esportiva mesmo, leva o campeonato. Nós tivemos em Cajueiro, leva um campeonato de futsal, leva um campeonato de vôlei, leva um campeonato de basquete. Concomitante ao que está acontecendo ali, vai zumba, vai ginástica, vai entrega de material esportivo para aquela cidade solicitante. Enfim, se torna uma verdadeira festa quando chega o Lazer nas cidades ali. 1, 2 dias a gente leva aquela prática para os municípios solicitantes. O Esporte Verão é um projeto mais voltado aqui para essa nossa área de praia. Tivemos a edição inicial
lá na avenida ali, Assis Chateaubriand, ali na Praia da Avenida. Foi fechado uma rua toda durante 6 domingos. As pessoas que passavam lá estavam vendo vôlei de praia, estavam vendo futevôlei, estavam vendo futebol de areia, estavam vendo a zumba, estavam vendo a ginástica, estavam vendo jogos de estafeta, corrida de saco, enfim. Então são 2 projetos que a gente leva esporadicamente para as cidades ou para alguns bairros aqui da capital e que mobiliza a sociedade de maneira geral aí no esporte e no lazer. Para finalizar, eu queria saber como a Secretaria, estamos no mês de setembro, define a sua programação, o seu planejamento para 2018, você já falou um pouco sobre isso, se haja um planejamento do que realizar nesse último ano do primeiro mandato da gestão do governador Renan Filho. Olha, Wendel, o nosso planejamento, ele todo é feito no final de cada ano. Hoje o governador Renan Filho, ele tem um trabalho muito consistente nessa parte de planejamento. Inclusive, nós temos um plano de ação que é tratado todas as ações com marcos de acompanhamento. Mensalmente, a gente tem lá a data de quando vai começar, a data de quando vai terminar. Se a gente não consegue realizar, a gente fica com vermelho, a gente recebe nota baixa. Então, todo o nosso planejamento, ele é feito ali em dezembro, para o ano que vai acontecer. Este de 2018 nós ainda não planejamos o de 2017 todinho agora no final de dezembro de 2016. Inclusive recebemos a nossa última nota agora de agosto, estamos com nota 9.7, todas as ações, todo o nosso planejamento está sendo tudo bem dentro do que a gente conseguiu colocar lá por escrito que foi planejado. Então a gente tem esse planejamento nesse sentido. Pois bem, eu estou aqui com o Charles Ebert, ele que é secretário executivo do Esporte, Lazer e Juventude aqui do Estado de Alagoas, que eu agradeço. Muito obrigado, viu, Charles? Eu que agradeço também, em nome de toda a CELAS, em nome da secretária Cláudia Petub e do governador Renan Filho. Muito obrigado. Nós agradecemos também a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.